família disse, é pouca coisa, mas foi uma bênção ali naquele congresso de crianças, e muitas pessoas se converteram ali, e Deus ele fez algo sobrenatural. Aí agora ele é pequenininho, viu, irmão? Só tem tamanho, mas que o Senhor possa usar esse jovem, eu creio, futuro pastor, na verdade, um homem que foi consagrado desde o ventre e continua perseverando nos caminhos do Senhor. Estenda as mãos aqui à frente. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez na Tua presença, Senhor, nós queremos entregar a vida de Filipe. Queremos pedir, Senhor, que o Teu Espírito repouse sobre ele, Espírito de sabedoria, de intrepidez, Senhor. Espírito, Senhor, de valentia, para ministrar a Tua palavra. Ó Senhor, a Tua palavra diz que Tu nos chamaste, e aquele que Tu chama, Tu capacita, e aquele que Tu capacita, Tu habilita, Senhor, para ser um instrumento nas Tuas mãos. Senhor, nesta hora eu entrego, Senhor, a vida de Filipe, como ministro, como anjo da Tua igreja. Eu te peço que o Teu Espírito repouse sobre ele, para a ministração da Tua palavra. É o desejo do nosso coração, em concordância com a igreja, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém. Amém. Que Deus te use, meu filho. Saludos com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. Quando todos acharem, digam amém. Amém. A palavra de Deus diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. O tema da mensagem de hoje é mocidade, o melhor momento para buscar o Senhor. Esse tema foi escolhido porque muita gente pensa que a mocidade é para se divertir por aí afora, e pensa que buscar a Deus para último plano, e buscar a Deus só quando tiver velho. Mas o objetivo desse tema é de enfatizar que o melhor momento para buscar a Deus é agora. Esse é o tempo. E o texto lido começa dizendo: lembra-te do teu Criador. Deus, Ele fez tantas coisas, Ele faz tantas coisas por cada pessoa. O simples fato de estarmos aqui é porque Ele tem misericórdia de nós. O simples fato de estarmos vivos e o simples fato de estarmos aqui é pela misericórdia de Deus. Porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, a Bíblia diz. E o tempo passa. E será que muitas vezes, será que se tem aproveitado a mocidade com que realmente se aproveita? Uma mocidade sem Deus é uma mocidade perdida. Sem Deus nada tem valor. De que adianta prazeres que passam e no fim acaba tudo e resulta em nada, resulta em destruição, porque o fim do pecado é a destruição, é a morte. Mas a Bíblia diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A Bíblia diz também que o mundo passa. Em 1 João 2,17 diz assim: e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, todos esses prazeres
todas essas coisas que o mundo tem para oferecer, tudo isso passa e no fim não vale nada. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nós temos a garantia da vida eterna que vem para todo aquele que vem para Cristo. Aquele que vem para Cristo tem o direito à vida eterna que Ele concede. Em João 5:24, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, diz assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E essa palavra que nos faz passar da morte para a vida é o próprio Jesus, que em João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então o Verbo é o próprio Cristo, e Cristo é o próprio Deus. Então aquele que está em Cristo tem a garantia da vida eterna, porque se tornou herdeiro da promessa de Cristo. Pela sua morte nós temos direito à vida eterna no céu. E isso é muito mais precioso do que qualquer coisa que esse mundo possa oferecer, porque tudo isso passa, mas o que Deus tem para nós não. Só há dois caminhos. Mateus 7, 13 e 14 diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos há que a encontrem. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que entram por ela. Então, irmãos, realmente é muito difícil de entrar no reino dos céus. É apertado, tem que abrir mão de muitas coisas. Mas em que consiste a tua alegria? No passageiro ou no eterno? Porque esses prazeres, o caminho do mundo passa, mas o eterno é fazer a vontade de Deus. E não há meio termo. A Bíblia diz que o grande mundo é vômito de Deus, em Apocalipse 3, 14 ao 22. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara fores frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vou entrar-te da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és o desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim com tesouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quando amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Então, irmãos, essa palavra aqui foi para uma igreja, e muitos crentes por aí não querem fervor, não querem comunhão, querem apenas ser crentes e não buscar a face de Deus. E é necessário não apenas ser crente, mas ser quente, fervendo no Espírito Santo de Deus, ter o fogo de Deus ardendo em nossos corações, ser cristão de verdade, que busca a face de Deus e que tem comunhão com Deus. E o texto que diz, aquele texto lido anteriormente em Mateus 7, 13 e 14,
que fala que o caminho estreito é o que conduz à vida eterna. Por mais difícil que seja, ele leva a vida, então vale a pena. Vale a pena abrir mão dos prazeres, abrir mão das vontades, por amor a Deus. E o caminho largo só dá em destruição. Outra coisa é que o mundo é para os fracos e você é forte. A Bíblia diz em 1 João 2,14, a parte B. Glória a Deus. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Então, irmãos, já vencemos. E esse é o tempo de nos enchermos de Deus, porque somos fortes, e precisamos andar em seu caminho, e nos entregar completamente, e a cada dia pedir que Ele nos encha mais e mais, porque é dele que precisamos. Precisamos seguir o caminho de Deus. Deus é amor. Precisamos seguir o caminho do amor. E em 1 Coríntios 13, do 4 ao 10, mostra qual é o caminho do amor. Mostra como é o amor. O amor é sofredor, é benigno, não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Então, irmãos, o amor é perfeito, e profecia, tudo isso é bom, mas o mais importante é a essência, é o amor de Deus em nós, a essência de Deus em nós. E é isso que precisamos buscar a cada dia, viver em oração. A mocidade é tempo de ser um referencial da glória de Deus. Glória a Deus. Em 1 Timóteo 4,12. Diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas seja exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Glória a Deus. Então, irmãos, não devemos desprezar a mocidade, porque esse, por mais que difícil que seja, nós somos fortes, e esse é o tempo de ser um referencial da glória de Deus, ser exemplo, é ser um referencial da glória de Deus, no trato, no amor, em tudo, mostrar a essência de Deus, o poder de Deus em nós. Somos luz, e a Bíblia diz isso em Mateus 5, do 13 ao 16, quando diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E a Bíblia diz que quem busca a Deus de coração o encontra. Jeremias 2, do 9 ao 13. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os vossos filhos,
pleitearei do 9 ao 13. Não, eu me confundi, é Jeremias 29, 13. Amém. Acho que é isso, deixa eu ver aqui. Jeremias 29, 13, que diz assim: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, irmãos, quando buscamos a Deus de coração, nós o encontramos. E é isso que precisamos, de comunhão com Deus, de vida no altar, de oração, porque oração é poder, e precisamos nos encher do poder de Deus. E a Bíblia relata momentos em que a glória de Deus se manifestou. 2 Crônicas 7, 1, 2 e 3, quando Salomão construiu o templo, a Bíblia diz: e acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Aleluia. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a sua casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Amém, glória a Deus. Então, irmãos, isso aconteceu porque todo o povo estava com o coração voltado a se oferecer a Deus, a buscar a Deus. E por isso aconteceu isso, que a nuvem do Senhor, a presença do Senhor, a glória do Senhor encheu a casa de modo que não puderam se conter em pé. E é tempo de vermos o fogo de Deus, a glória de Deus descer aqui. Glória a Deus. Mas para isso precisamos buscar, precisamos orar, nos encher de Deus. A Bíblia relata ainda em Atos 2, do 1 ao 13. Glória a Deus. Outro momento em que a glória de Deus também se manifestou. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos, partos e medos, elamitas, e os que habitam em Mesopotâmia e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus, e todos se maravilhavam, e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isso? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Então, irmãos, é tempo de buscarmos o avivamento como em Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Ali, Deus mostrou seu poder, e eles começaram a falar em outras línguas, e gente de tantos lugares ouviam cada um na sua própria língua, e não entendiam isso. Outros zombavam, dizendo: eles estão bêbados, estão cheios de gosto. E, independente do quanto zombarem, devemos estar sempre com o coração voltado
a buscar ao Senhor, a nos encher da glória de Deus, do poder de Deus. E a Bíblia relata também os frutos desse avivamento genuíno. Em Atos 2, 42 ao 47, quando fala das primeiras conversões. É isso que precisamos buscar. Esses frutos, o que não passará, o que fica para sempre, que é a palavra de Deus, a essência de Deus em nós. Glória a Deus. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, irmãos, veja como é a comunhão, o amor, a essência de Deus se fazia presente ali. Por isso o avivamento. Todos os dias Deus acrescentava os que se haviam de salvar. Porque o povo era um coração disposto a buscar ao Senhor. Era um povo que queria ver a face de Deus e que buscava e adorava a Deus de todo o coração. E é isso que precisamos ser. Precisamos que Deus encha nossas vidas. Amém. E assim veremos a glória, o avivamento, o poder de Deus como nunca vimos antes. Porque Ele é Deus de surpresa. Ele é Deus que opera coisas tremendas que não se espera, que não se imagina. Amém. Ninguém imaginava que fosse ser desse jeito o que aconteceu lá em Atos 2. E do mesmo jeito, coisas tremendas Deus pode fazer. Se formos uma mocidade com o coração disposto a buscar ao Senhor, a buscar a face do Senhor, Ele vai sarar a nossa terra, Ele vai operar maravilhas, Ele vai nos encher. E outro ponto pelo qual devemos buscar o Senhor enquanto é tempo, que esse é o tempo, é que não sabemos amanhã. Será que temos preparado a mocidade e a vida? Na continuação do primeiro texto que eu li, eu vou ler do comecinho, Eclesiastes 12, 1. Eu vou ler até o 5. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais vinhas a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e tornem a vir nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as duas portas da rua se fecharem, por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem, como também quando temerem o que está no alto, e quando houver espanto nos caminhos, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Então, irmãos, não sabemos o dia de amanhã, e Jesus vai voltar de repente, e nunca se sabe do amanhã, e precisamos buscar a Deus enquanto é tempo. A Bíblia diz em Isaías 55, 6 ao 7. Glória a Deus. Café de bebida. Não sei quem puxou.
Ele está na introdução. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso é em perdoar. Deus perdoa todos os pecados e os purifica pelo sangue de Cristo. A Bíblia fala em Isaías 1,18: Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a branca lã. Então, irmãos, o sangue de Cristo é o que purifica. E por esse sangue temos acesso a entrar no Santo dos Santos. E não há pecado que Ele não perdoe. Precisamos, a cada instante, buscar a face de Deus. E sempre pedir perdão por todos os pecados. E buscar não pecar mais. Porque arrependimento consiste em mudança de atitude, mudança de caminho. E que venhamos a sempre querer buscar a face de Deus. Este é o tempo de arrependimento, de quebrantamento. Esse é o tempo de nos enchermos da glória de Deus. Amém. E para isso, temos que buscar nos encher da essência de Deus. E veremos o poder de Deus em nós. Para finalizar, 2 Crônicas 7,14, que diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Deus, Ele sara a terra. Agora, precisamos buscar, precisamos querer, porque Ele nos dá a liberdade de escolher. Queremos ou não servir a Ele, buscar a Ele, buscar a face dEle. Precisamos nos encher dEle a cada dia. A cada dia ter desejo de orar, de jejuar, de nos consagrar, de buscar ao Senhor. E principalmente de viver o que a palavra dEle diz. De ser luz, de ser exemplo. De ser um testemunho. Exemplo dos fiéis. Um referencial da glória de Deus. Para que o mundo veja a luz de Deus brilhar em nós. Precisamos nos humilhar, buscar a face de Deus. E Ele vai sarar a nossa terra. Se tem alguém aqui que deseja aceitar, confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, venha aqui à frente. Amém. E vamos orar por você. Não precisa ter vergonha. Basta se entregar completamente. Amém. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Se você quer ser um referencial da glória de Deus, precisa primeiro vir para Cristo. A Bíblia diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. E esta é a palavra da fé que entregamos. A saber, se com a tua boca tu confessares que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, e que em teu coração creres, com a tua boca confessares para a justiça, e em teu coração creres para a salvação. E, então, se você quer confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, venha aqui à frente. Ou então nos procure no final do culto. Mas não tenha vergonha. Que